Olá pessoal, boa tarde. Nós vamos resolver agora o exercício 3 do caderno de atividades da página 33. Tá? O enunciado do exercício fala que sobre os elementos primitivos da geometria, escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, corrigindo-as. Lembrando que elementos primitivos da geometria são o ponto, a reta e o plano. Tá? Então vamos lá para o item A. Por um ponto, passam infinitas retas? Bom, vamos representar o ponto primeiro aqui no quadro. Tá? Então para o item A, nós vamos representar o ponto pela letra P. Então eu vou fazer a marca aqui na lousa, representando o ponto, e vou representar por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, a letra P. Tá? Bom, representado o ponto, podem perceber que eu posso posicionar minha régua aqui no quadro. Tá? E pelo ponto P, por exemplo, eu posso passar uma reta que eu vou chamar de reta R. Tá? Mas além da reta R, eu também posso olha lá, eu também posso representar uma outra reta que eu vou chamar de reta S. E ainda eu posso continuar e passar, por exemplo, a reta T. A reta U, por exemplo, e posso passar ainda tantas outras eu consegui passar. Aqui na nossa representação, a ponta da caneta ela é um pouco grossa. Então você não consegue, por exemplo, passar muitas retas aqui, porque vai chegar uma hora que uma vai começar a encostar na outra. Mas se a gente pensar em elemento primitivo da geometria, a reta ela não tem essa mesma largura da marca da caneta. A reta não dá nem para medir a largura que ela tem. Então, já que não dá para medir, então você consegue colocar aqui uma bem do ladinho da outra, e mesmo quando parecer que ela está já encostando, você ainda conseguiria colocar outra reta por ali. Então, a primeira afirmativa, ela é verdadeira, tá? Então, pode marcar o Vzinho lá na primeira afirmativa, porque por um ponto você consegue passar infinitas retas, tá? Vamos agora para o item B, tá bom? Eu vou apagar o item A e a gente já faz o item B. Bom, então nós vamos para o item B. A reta tem origem, mas não tem fim? Antes da gente resolver esse exercício, nós vamos lembrar que tem duas representações que a gente pode usar na hora que a gente fala de reta. Tá? A primeira representação que eu vou usar é essa aqui. Nessa representação, a gente desenha a reta, mas a gente não marca nenhum ponto nela. E o nome da reta é dado por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Na outra representação que nós podemos fazer, nós temos que destacar dois pontos na reta. Então, por exemplo, posso destacar um ponto A e um ponto B, e eu vou unir esses dois pontos por uma linha reta. Nesse caso aqui, a nossa reta ela vai ser chamada de reta AB. Lembrando que em cima do AB, a gente vai colocar uma barra e uma setinha de cada lado dessa barra, para poder representar que isso aqui é uma reta. Percebam que na representação, a reta R
ela tem uma seta indicando que, embora nós paramos o desenho aqui, a nossa reta ela continua nessa direção e sentido aqui infinitamente. E desse lado aqui também, ó. Tá? Então eu posso colocar, por exemplo, 3 pontinhos aqui para representar que, embora eu tenha representado só esse pedaço da reta, ela continua infinitamente nessa direção e sentido. A mesma coisa acontece para a reta B. A gente coloca uma seta aqui, ó, à esquerda da reta B, coloquei uma seta à direita da reta B para mostrar que essa reta ela continua infinitamente tanto no sentido de A para B, quanto no sentido de B para A. Então a reta ela não tem origem, ela é infinita, tanto para um lado quanto para o outro. Então a alternativa B ela é falsa. Tá? Pede-se para corrigir as afirmativas falsas. Então na sua correção você pode colocar que a reta ela não tem começo tá? E nem final. E nem fim, tá? Então essa foi a resolução do item B. Bom, no item C. Em um plano há infinitas retas. Está representado já o plano aqui na lousa. Vamos lembrar que a gente representa o plano, tá? Dessa forma. Essa figura, ela parece um paralelogramo. É como se fosse a partir de um retângulo e a gente pudesse inclinar os lados desse retângulo um pouquinho, tá? Isso aqui nos dá uma ideia de plano. E lembrando que o plano é uma superfície lisa e sem ondulações e que se estende infinitamente por todas as direções. Então, um exemplo de superfície plana para a gente ter uma ideia seria, por exemplo, o chão da sala da sua casa, por exemplo, tá? Uma das paredes da sua casa também dá ideia. A superfície da mesa, a superfície da sua carteira também dá ideia de superfície plana, tá? É claro que essa ideia, a gente tem que usar a imaginação para poder estender, né? Essa ideia pro elemento primitivo na geometria, tá? Você nunca vai encontrar, né, um plano real por aí. Isso aqui são ideias que a gente tem, que a gente usa para a gente poder trabalhar a geometria, tá? A gente representa o plano por letras gregas, tá? Então, por exemplo, esse plano aqui é o plano alfa, tá? Que essa letra grega alfa é essa letrinha que parece um peixinho aqui que está representado, tá bom? Bom, e em um plano há infinitas retas, pode marcar verdadeiro, tá? E para a gente poder entender, pensa no seguinte, ó. Lembra do exercício A, que nós falamos que por um ponto passam infinitas retas? Bom, eu consigo colocar no plano alfa, por exemplo, eu consigo colocar um ponto P. Por esse ponto P, a gente já viu lá no item A, que você consegue por esse ponto P passar infinitas retas. Além do ponto P no plano, o plano ele também pode ser preenchido com outros pontos. Então, né, por exemplo, eu posso marcar aqui no plano um ponto Q. Também posso marcar um ponto R. Um ponto S. E por cada um desses pontos eu consigo traçar infinitas retas. Então, por isso, a gente pode concluir que por um plano passam infinitas retas. Tá joia? Nós vamos agora para o item D. Só um minutinho que eu vou apagar aqui. Tá? Só um minuto. Ó, então no item D. Duas retas de um mesmo plano são consideradas paralelas se tem um ponto em comum? Bom, para poder fazer esse, nós representamos aqui o plano novamente. Eu usei a letra grega beta para poder representar esse plano, tá? E nós vamos pensar no seguinte: para que duas retas elas não sejam paralelas, elas têm que ter um ponto em comum. Então, por exemplo, se eu colocar nesse plano
uma reta que eu vou chamar de reta R. E colocar uma outra reta nesse plano que eu posso chamar de reta S, para elas terem um ponto em comum, elas têm que ser concorrentes. Isso é ter um ponto em comum. É cruzar em algum ponto, e esse ponto de cruzamento, ele está tanto na reta R quanto na reta S. Então vou chamar esse ponto aqui de ponto P, e as duas retas elas têm ponto em comum. Para a gente poder entender um pouquinho melhor a ideia de reta paralela, a gente pode usar as retas que nós usamos para construir o plano, essas duas. Se eu prolongar, por exemplo, essa reta aqui de cima, e se eu prolongar também a reta de baixo, essas duas retas, elas nunca vão se encontrar. Essa é a definição de paralelismo. São duas retas que elas nunca vão se encontrar. Se elas não se encontram, então não tem como elas terem ponto em comum, tá? Então o item D pode marcar falsa afirmação, tá? Tá bom? Então tá aqui. Duas retas são paralelas se elas não têm ponto em comum. Tá joia? Obrigado. Até mais.